vai ver agora a parte de parametrização no espaço. Mas o porquê da gente estar vendo tudo isso, como eu comentei, é para que a gente consiga chegar numa teoria chamada de integração de linha. Se eu, assim, passando um pouquinho o carro na frente dos bois aqui, só para ter uma noção do que significa, imagina que você tem, por exemplo, vou só dar um porquê da gente estar vendo tudo isso, né? É até uma boa para a gente ter mais motivação, né? Mas imagina que você tem uma função aqui, f de x, y, de duas variáveis, tranquilo, hein? Por exemplo. Aí, imagina que você tem uma parametrização. Vamos lá, vamos colocar, por exemplo, um t aqui, variando de 0 a π aqui, fazendo a parametrização de um círculo, do jeito que a gente viu aí como é que faz agora. Aí ele faz uma parametrização de meio círculo na prática, não é isso? Aqui é o teu x e aqui é o teu y. E isso aí faz uma parametrização de meio círculo. Faz mais ou menos isso aqui, né? Beleza? Tranquilo? Com o teu t variando aqui, vamos supor, por exemplo, que a parametrização seja essa aqui, ó. R de t, e aqui eu vou botar de raio 2, por exemplo. Então fica x de t dando igual a 2 cosseno t, e y de t dando igual a 2 seno t, com esse t aqui variando de 0 a π, né? Aí a parametrização é essa que está aqui embaixo. Todo mundo entendendo aí? Então tem uma função de duas variáveis lá em cima, e tem uma parametrização aí embaixo que é esse semicírculo. Podia ser outra, enfim, podia ser qualquer um. O que a integral de linha que a gente ainda vai estudar faz, pessoal? Ela permite que a gente calcule a área da região que está em cima dessa curva e embaixo da função. Então, por exemplo, se você pegar aqui a região que está em cima dessa curva, em cima dessa parametrização dessa curva de baixo, ó, embaixo da função, a região é essa, mais ou menos, né? Ó. Tranquilo, hein? Aí, se você quiser calcular a área dessa estrutura aí, enfim, aí isso aí vai ser a integral de linha dessa função f com respeito a essa curva C. Beleza, hein? Aí, os limites de integração vão ser calculados a partir da variação do teu t aqui. A gente vai ver tudo isso. Beleza? Então, é uma aplicação direta aí da integral de linha, que a gente vai ver com bem cuidado. Então, a gente está vendo isso aí e a gente vai chegar aqui, certo? Em algum momento. Então, de modo geral, é o seguinte, ó. Quando você tem uma função f de x, y, e parametriza uma curva C aqui embaixo arbitrária, o que a integral de linha vai te permitir é calcular a área aqui, ó, dessa região que está em cima de C e embaixo da função f. Tudo certo aí? Aí, se você tem um planozinho aqui, ó, e a tua... enfim, se você tem uma função que varia só em cima de um eixo aqui, aí fica a área embaixo de uma curva reta, que é um caso particular da integral que você viu em cálculo 1. Tranquilo aí? Porque a integral que você viu em cálculo 1 era a integral em cima do eixo x, né? Ó. Aí, só que o eixo x você pode curvar ele aqui agora, se você quiser. Tranquilo? Aí calcula a área em cima de um eixo curvado, se aqui isso faz sentido aí na sua cabeça. Mas, basicamente, você parametriza uma curva e calcula a área em cima da curva e embaixo de uma função. Beleza? É isso que a integral de linha vai fazer. Antes da gente chegar nela, vamos continuar aqui com o nosso estudo de parametrização agora no espaço, né? Olha, pessoal, se você fizer um argumento parecido com o que eu fiz em R2, você consegue concluir que a parametrização de uma reta em R3 vai ser expressa dessa maneira, ó. R de t dando igual a x de t, y de t, z de t.
Aí na primeira coluna aqui você coloca as coordenadas de um ponto que você sabe que está na reta, que vai ser quem? Um x0, y0 e um z0. Vou dizer que isso aí é um A. E esse A aqui eu tenho certeza que ele está nessa reta, é um dado de entrada. E eu também vou ter as coordenadas de um vetor que tem a mesma direção da reta, ó, que é um AT, BT e CT. Tá dando certo, pessoal? Todo mundo entendendo isso aí? Aí, olha, se você tem um T variando aqui nos reais, se você fizer essa parametrização aqui, você vai ter as coordenadas de uma reta que passa por esse ponto e tem esse vetor diretor. Dá para comparar isso aí com o outro e saber por que vai dar isso aí mesmo? Tranquilo? E parece muito com aquela que a gente fez para plano, certo? Eu acho que dá para deduzir, né? O que você tem que fazer, basicamente é isso. Eu deixo como exercício, certo? Aí, só é você comparar com o que a gente fez. Se você colocar uma reta aqui, ó, R, o que você vai ter que fazer, pessoal, é ter um ponto A de coordenadas x0, y0 e z0, que você sabe que está nessa reta. E um vetor que você sabe que tem a mesma direção da reta aqui, ó. Se você tiver as coordenadas desse vetor e desse ponto, aqui são os eixos x, y e z. Então, qualquer outro ponto P que pertence a essa reta xy, que pertence a essa reta R, melhor dizendo, qualquer ponto P que tem coordenadas x, y e z, para ele pertencer a essa reta R, a argumentação é exatamente a mesma, pessoal, não muda. O que tem que acontecer? Para esse P pertencer a R, você vai ter que o AP vai ter que ser igual a TV, certo? Aí se você fizer isso, você chega aqui de novo. Tá dando certo aí? Só é você fazer a mesma argumentação que você chega lá. Eu deixo isso aí como exercício, certo? Faz isso aí e abre essas contas no R3, certo? Aí tá, olha, nota que tanto em R2 como em R3, pessoal, eu comentei a parametrização de uma reta inteira. Agora, se você quiser só um trecho, um segmento de reta, você pode proceder da seguinte maneira. Por exemplo, vou colocar aqui esse exemplo. Determine a parametrização do segmento de reta que liga os pontos, por exemplo, A de coordenadas 1, 3 e menos 5 ao ponto B, vamos lá, de coordenadas 2, 4 e 7, por exemplo. Aí é o seguinte, olha, a argumentação parece muito com aquela que a gente fez no R2, certo? Não muda muito não. Se eu quisesse parametrizar não o segmento, né, mas a reta toda, como é que eu poderia fazer? Ó? Se eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos aqui, A e B, para eu parametrizar a reta inteira, eu uso aquele mesmo padrão de equacionamento, né? Ó. O meu R de t vai ter que ser igual a x de t, y de t e z de t. Aí nessa primeira coluna aqui eu coloco um ponto que está na reta. Eu vou colocar o A, por exemplo. E na segunda coluna eu coloco as coordenadas do vetor que liga o AB. Se eu for pegar esse vetor, pessoal, vai ser 2 menos 1, que é 1, né? Aí 4 menos 3, que é 1 também. E 7 menos o menos 5, dá 7 mais 5, que é 12, né? Tá dando certo aí? Aí, olha, nota que desse jeito você parametrizou a reta inteira.
não parametrizou só o segmento, mas na prática ele queria que você fizesse só a parametrização do segmento que liga esses dois pontos. Por exemplo, vai que eu quero programar alguma coisa que vai ter que fazer essa trajetória. Qual é a equação da trajetória dessa partícula para ela se locomover justamente no segmento de reta que liga esses dois pontos? A trajetória é mais ou menos essa aí, só que essa aí é a trajetória da reta inteira. Se eu quiser a trajetória só do segmento AB, eu posso fazer o seguinte. Ó. Nota que, se você fizer o t igual a 0, ó, vocês concordam comigo que você fica em cima do ponto A? Então, nota que se eu fizer o t igual a 0, eu estou em cima do ponto A. Aí, se o meu t for crescendo até o momento dele valer 1, quando ele vale 1, você chega em cima do B. Percebe aí, ó, se o teu t passar a valer 1, tu vai ficar em cima do 2, 4 e 7, que são justamente as coordenadas do ponto B. Ó. Deu para entender, pessoal, isso aí? Beleza? Então tá. Observa que se você botar a equação de uma reta, mas colocar o parâmetro para variar de 0 até 1, se você construir a equação da reta colocando o primeiro ponto aqui como o primeiro ponto dessa coluna e usando o vetor como sendo o vetor que liga os dois pontos e você colocando o parâmetro para variar de 0 a 1, aí você consegue parametrizar o segmento que liga os dois pontos. Deu para entender, pessoal, tudo isso aí? Beleza? Vamos colocar aqui no softwarezinho da gente. Ó. Vou pegar aqui e já eu colo aí na aula, certo? Vou só colocar essa programação. Vamos lá. Eu vou colocar um R aqui, como sendo uma curva. Vamos lá. Aí, a primeira equação ó, é 1 mais t, né? Tranquilo aí? A primeira coordenada é 1 mais t. Aí, a segunda coordenada vai ser 3 mais t, ó. A terceira coordenada vai ser menos 5 mais 12t. O nosso parâmetro aqui, eu vou dizer que ele é um parâmetro t e ele varia de 0 até 1. Aí, sim, é interessante que eu marque os pontos, né? Ó, eu vou marcar os pontos A e B aqui. Ó. O ponto A, ele tem coordenadas 1, 3 e menos 5, né? Aqui. O ponto A tem coordenadas 1, 3 e menos 5. E o ponto B tem coordenadas 2, 4 e 7. Então, nota que dá certinho. Ó. Esse segmento de reta aqui, ó, é justamente o segmento, é só o segmento de reta que liga o A e o B. Deu certo, pessoal? Todo mundo entendendo aí? Beleza? Eu vou colar na aula. Tá aqui o que a gente fez, né, no nosso softwarezinho aqui. Aqui é a nossa curva, que tem esse equacionamento, ó, igual que a gente colocou aqui. A variação do meu t aqui é entre 0 e 1. A gente marcou os pontos A e B aqui no espaço, ó, e percebeu que, de fato, esse segmento é o segmento que liga o A e o B. Você vai variar de 0 a 1, quando depois for tomar de A para B. Aí tu bota o A como sendo o ponto de partida, né, e bota o... Aí, na prática, é como se fosse o seguinte, ó, o teu t igual a 0, ele sai do ponto de partida, que é o A. Aí, o tamanho do vetor diretor é o teu passo. Aí, se tu der um passo do tamanho do vetor diretor, tu chega no B. Então, a gente ajeitou certinho para essa parametrização ser exatamente o segmento. Deu para entender, galera, hein? A gente colocou o tamanho de um passo exatamente igual ao tamanho do vetor que liga o A e o B. Perfeito, olha. A gente viu anteriormente a parametrização de um círculo, certo? Aí, imagina que a gente tem agora o seguinte, ó. Imagina que
Vou comentar aqui agora a parametrização de uma hélice, certo? Vamos lá, a gente já viu anteriormente aí, né? Como é que a gente parametriza um círculo centrado na origem, por exemplo. Então, eu vou considerar aqui um círculo centrado na origem. E a gente já sabe parametrizar esse cara aqui, né? Beleza? Já sabemos que é aquele A cosseno T, A seno T e o T variando de 0 a 2π, né? Para fazer o negócio todo. Aí, tá. Então, a equação seria essa, né? A equação daquele círculo centrado na origem seria um A cosseno T, como sendo meu x de T, e um A seno T, como sendo o meu y de T, e isso aí faz com que a gente caminhe nesse círculo. Agora imagina a seguinte situação. Ó. Esse A aqui é justamente o raio, certo? Então aqui é A e A. Imagina aí a seguinte situação agora. Imagina que, à medida que você varia o parâmetro, você varia a altura. O que eu estou falando? Imagina que, à medida que o T aumenta, o Z aumenta, que é a altura. E à medida que o T diminui, o Z diminui. Vocês estão entendendo aí? Então, o que vai acontecer? O X e o Y, eles vão continuar andando no círculo. As coordenadas X e Y. Só que, se você aumentar o T e, com isso, você aumentar o Z, então significa que à medida que o T aumenta, ó, aqui é o zero dele, ó, à medida que o T aumenta, o Z vai aumentar. Ó. Então, ele vai fazer isso aí. Tá dando para entender, pessoal? E à medida que o T diminui, o Z diminui, ó. Então ele faz isso. Beleza? Então você consegue parametrizar uma hélice. Então, se eu for parametrizar o percurso de uma partícula que tem que seguir a direção de uma hélice, a parametrização é essa aqui. Ó. Todo mundo entendendo, hein? Beleza? Aqui é o meu Z de T. Vamos programar isso aqui de novo. Ó. Vamos colocar isso aqui no... Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, já eu colo, certo, na aula. Só colocando aqui as equações primeiro. Vamos colocar com raio 2 de novo, né? Vou colocar aqui na primeira coordenada 2 cosseno T. Na segunda coordenada eu vou colocar 2 seno T. E na terceira coordenada eu vou colocar o T. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Calma aí. Devia ter feito antes, né? Desculpa aí. Só um instante. Vou botar aqui 2 cosseno T na primeira. Na segunda eu vou colocar 2 seno T. E na terceira a gente coloca o T. Aí eu vou colocar esse parâmetro, por exemplo, para variar de menos 10 até 10 aí. Para ele, tanto de baixo até em cima, certo? Assim. Aqui é o T, né? Opa. Eu vou colocar que esse T aqui varia de menos 10 a 10. Então, vai ser isso aqui, ó. Beleza, pessoal? Aí ele está variando do Z de menos 10 a 10. E à medida que o T varia, o Z varia. Certinho aí? Tá compreensível? Todo mundo entendendo? Beleza? Vou colocar isso aqui na aula. Então a gente consegue fazer a parametrização dessa hélice utilizando esse mesmo
conceito. Nota que eu só usei a parametrização do círculo aqui embaixo, né, e fiz o z variar. Olha, o que acontece também é o seguinte, pessoal, se você multiplica esse parâmetro t aqui no z, por exemplo, por 2, então é como se você esticasse a hélice, né? Você está entendendo? E a hélice, por exemplo, se ela chegava numa altura t, se você botar 2t, é porque ela vai chegar no dobro da altura que ela chegaria. Então é como se a hélice estivesse mais esticada. Todo mundo entendendo aí? Por exemplo, vamos dar uma comparada, né? Também é usado em todo tipo de parametrização que você tiver que fazer aí, de perfuração, de coisa, enfim, de tudo que vai envolver percurso ou parametrização de curvas, você utiliza exatamente isso aí. Nota que eu estou usando GeoGebra, mas pode ser usado em qualquer outro software. Tudo que você for programar que envolva isso, as equações são essas que a gente está colocando agora. Vamos dar uma comparada aqui, ó. Se eu colocar uma S aqui, vou colocar uma S. Ele não está aceitando copiar e colar? Só um instante. Travando aí, mas... Já eu boto isso aqui na aula também, certo? Eu vou só colocar aqui curve. Aí, por exemplo, eu vou colocar 2 cosseno t na primeira. Desculpa. Vamos lá de novo. Cosseno t na primeira. 2 seno t na segunda. E vamos colocar aí, por exemplo, 2t na terceira. Aí eu vou colocar o t aqui variando de menos 10 a 10 de novo. Aí eu vou só mudar aqui a cor da S. Olha, pessoal, então dá para perceber aí que nesse caso fazendo tudo isso, né? Deixa eu colocar aqui na aula agora. Dá para perceber aí que nesse caso, ó, a nossa S aqui, ela é como se fosse uma hélice mais esticada. Tá dando para entender, hein? Beleza? Se você, porventura, colocasse aqui, ao invés de botar 2t lá na S, se eu botasse, por exemplo, 0,5t, né? Aí ela seria uma hélice mais achatada. Certo? Do que seria a T. Tudo bem, pessoal? Aí, todo mundo entendendo? Tranquilo, galera? Tá nítido, né? Aí a diferença dessas hélices, tá? Né? Certinho. Vamos fazer aqui agora uma questãozinha que envolve o seguinte, ó. Ele pede aqui, nesse exemplo, para a gente determinar a parametrização de uma curva que está entre um cilindro e um plano, certo? Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui exemplo. Ele pede, ó, determine a equação vetorial que representa a curva obtida pela interseção
do cilindro x2 mais y2 igual a 1 com o plano y mais z igual a 2. Tranquilo, né? Pode sim. Só um instante. Tá, vou já começar dessa questão aqui, certo? Rapidinho.